Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha aqui o meu canal. Estamos aqui com mais um vídeo, vamos dar sequência ao nosso comentário acerca da valorização repentina do dólar nos últimos meses. Tentar então entender por que isso ocorre e as eventuais consequências para a nossa vida do cotidiano aqui, as implicações sociais, de distribuição de renda, etc. Tudo isso logo após a nossa vinheta. Bom, se você ainda não faz a menor ideia do que se trata esse assunto, tem um vídeo anterior aqui onde eu explico brevemente como se dá uma valorização ou desvalorização de uma moeda. Você pode usar como referência para seguir daqui por diante. Se você já sabe como isso funciona, não há necessidade, a gente pode começar daqui. Bom, então recentemente todo mundo aí está comentando a valorização do dólar. Assim como há pouco tempo atrás foi notícia e comentaram aí muito aquela questão do rebaixamento do grau de risco de investimento no Brasil, através lá da agência que faz esse tipo de análise. E a gente vai juntar um pouco esses dois assuntos aqui agora e tentar chegar a algumas conclusões. Bom, dada essa relação de como funciona uma valorização ou desvalorização da moeda, nós podemos entender esse cenário atual de desvalorização do real constante como um sintoma da podridão do nosso sistema econômico no momento atual. Então, qual a mensagem que essa desvalorização do real está passando para nós? Que o Brasil não tem a mínima credibilidade às vistas do mercado internacional. Sempre lembrando que mercado, como eu disse no vídeo anterior, não é um grupo de 6 pessoas que se reúne numa cúpula, não é uma entidade abstrata que existe no vazio que toma decisões. Não, o mercado somos todos nós. Então, os investidores europeus, os investidores norte-americanos, os investidores asiáticos, os investidores africanos e daí por diante, eles consideram que o Brasil seja um péssimo local para você investir. Então, por que tem se dado então essa não preferência pela moeda nacional? Bom, como a gente sabe, o governo brasileiro, historicamente, ele vive uma farra fiscal, ele vive uma farra tributária, ele vive uma farra de gestão, incompetência. O Brasil não é um local que favoreça investimentos, que é uma das coisas que mais atrai capital, que mais atrai moeda estrangeira para o país, porque não há segurança jurídica. Ou seja, nós temos um governo de psicopatas que a qualquer momento, como é uma tendência aqui na América Latina desses últimos anos, da última década, você não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, o futuro é extremamente incerto. O cara toma como exemplo, por exemplo, o governo da Argentina, que de um dia para a noite acha que vai estatizar as empresas. Quer dizer, você que é investidor, você vai colocar dinheiro num país que amanhã o governo fala, olha, não é mais seu, é meu. Dificilmente você vai correr esse risco. Se você tem um país como o nosso, cuja taxa de crescimento no momento é negativa, você que está fora, por que você vai investir num lugar que a economia está se retraindo? Provavelmente você também não vai ver muita atração nisso. Em relação aos títulos públicos, o rebaixamento da nota do Brasil lá no grau de confiança para os investidores é um reflexo e uma causa também de tudo isso. Ou seja, o Brasil tem se endividado cada vez mais, vive uma gestão de política fiscal e monetária completamente apodrecida ao longo de toda a sua história, em especial aí nesses últimos anos nós temos agravado a situação. Então isso quer dizer que você perde a confiança, a imagem do Brasil fica deteriorada, os investidores perdem a confiança, cada vez menos eles acham que seja o Brasil um local de investimentos adequados, tanto em relação a títulos do governo, tanto em relação a investimentos diretos, investimentos produtivos, ou seja, ou investimentos no mercado financeiro. Tudo isso deixa de ser interessante. E conforme o real se desvaloriza, isso é uma coisa que eu citei no vídeo anterior, quando uma moeda se valoriza, você tem um ciclo virtuoso que se retroalimenta. A moeda se valoriza porque ela está ganhando poder de compra, ou seja, as pessoas estão preferindo ela bastante. E automaticamente, ao ganhar valor, com menos moeda você adquire uma cesta maior de bens e serviços, certo? Você consegue comprar mais coisas. No caso do brasileiro ocorre exatamente o contrário. Além de nós termos uma inflação considerada elevada para os padrões dos países desenvolvidos principalmente, e a inflação por si só é um meio de corrosão do poder de compra da moeda, mas além da questão da inflação, quando a nossa moeda está se desvalorizando em relação às outras moedas, e não só internamente, isso faz com que os investimentos fiquem ainda mais sufocados. Numa situação em que a moeda se valoriza, vamos fazer uma conta rápida, vamos supor que o cara invista no Brasil $100 mil, com uma expectativa de retorno de 10% em um ano, por exemplo. Isso significa que ao investir $100 mil e passado um ano, supondo que essa expectativa seja atingida, ele naturalmente teria um retorno de 110%, 10% a mais, certo? Caso ele liquide esse investimento, resolva converter em dólares de novo e levar para fora do país. Numa situação de moeda que se valoriza, além dos 10% que ele receberia de retorno naturalmente, se o real se valorizou em relação ao dólar durante esse período,
Vamos supor que o real tenha dobrado o valor em relação ao dólar, ou seja, na época que ele investiu, o real era 2:1 em relação ao dólar, agora que ele vai retirar o dinheiro dele, o real valorizou de modo que está 1:1 em relação ao dólar. O investimento dele, além dos 10%, tem 100% de valorização, dada a valorização da moeda. Ou seja, uma moeda com poder de compra crescente é muito vistosa aos olhos de todos os investidores. E o processo contrário, obviamente, ocorre quando a moeda está se desvalorizando. Então o cara vem aqui no Brasil e investe $100 mil, só que nesse período o real se desvalorizou em relação ao dólar. Então nesse período, essa desvalorização acaba compensando o retorno que ele teria, fazendo com que ele empate ou saia no prejuízo ou tenha um lucro menor, enfim, conforme o grau que se dê essa desvalorização, o que por sua vez retira a atratividade de qualquer investimento no país. O que nós passamos no Brasil atualmente é exatamente isso, essa crise de confiança na moeda nacional que se dá. Se a gente fizer uma analogia, imagine que o governo é uma empresa, o Estado é uma empresa, na verdade. Então você, enquanto investidor, colocaria dinheiro numa empresa cujo presidente é um psicopata analfabeto sequelado, e o órgão gestor ali, não só o presidente, mas também todo o corpo administrativo da empresa, cheio de bandido, de ladrão, de cara corrupto? Acredito que não. E é isso que ocorre conosco, um Estado extremamente mal gerido, extremamente corrupto, que gasta recursos de uma maneira completamente irresponsável, ou seja, a política fiscal é completamente deteriorada, um Estado que, hora ou outra, está fazendo grandes interferências em relação à oferta de crédito, incentivando os bancos estatais a ofertarem crédito para fazer medidas anticíclicas, isso e aquilo, que também altera o preço da moeda. Existe a falta de confiabilidade jurídica, de segurança jurídica no país, a lei demora para ser cumprida, a corrupção dificilmente é punida, enfim, os problemas são diversos. Além das altas taxas de imposto também, que são elevadíssimas no Brasil, são níveis escandinavos de impostos, com um retorno absolutamente pífio, um retorno que não é compatível com o nível de impostos. Então, tudo isso faz do Brasil um patinho feio nesse momento. O dólar, então, através de tudo isso, tem subido, o grau de confiança do Brasil tem caído, isso faz com que, por sua vez, o dólar suba ainda mais. Existe uma perspectiva do mercado que o governo norte-americano tente elevar a taxa de juros, através do Banco Central deles, lá do Federal Reserve, e ao elevar a taxa de juros, ele torna os Estados Unidos ainda mais atrativo para os investimentos financeiros nesse próprio país. A consequência disso é que existe uma tendência, então, de no futuro próximo, que a maior parte ainda dos investimentos internacionais se foquem ainda mais nos Estados Unidos, porque é um local de maior segurança para os investidores. E ao captar mais recursos para si, por parte dos Estados Unidos, é óbvio que o Brasil, então, que faz parte da periferia do mundo, vai captar ainda menos recursos e, por sua vez, agrava essa situação. Assim que os Estados Unidos subir a taxa de juros, é provável que a moeda brasileira em relação ao dólar tem uma disparidade ainda maior, nós ficamos ainda mais defasados e desvalorizados. Então, como vocês podem perceber, uma moeda fraca, uma moeda que perde poder de compra, ela é reflexo de uma economia que não está saudável, muito geralmente. Agora, quais são as consequências diretas? Chega desse papo abstrativo aqui que a gente está levando. As consequências diretas do nosso dia a dia. No que acarreta essa moeda extremamente desvalorizada? Quando o dólar sobe, as consequências mais comuns de se pensar é que fica mais difícil de você fazer turismo, por exemplo. Você não vai conseguir viajar, então, por exemplo, para os Estados Unidos, a não ser que você pague um preço ainda maior por isso, porque o dólar está caro. Assim como, se você for comprar um produto importado, um celular novo, uma televisão, roupas, ou seja o que for, se o dólar está mais caro, na hora de converter essas moedas, você também vai pagar um valor proporcionalmente mais caro por esses produtos. Então o seu custo de vida, considerando que você queira viajar ou queira importar alguma coisa, fica mais caro. Mas não é só isso o problema. Isso é só uma superfície do problema, né? Então tem um pessoal aqui na internet que eu estava vendo que está comemorando a alta do dólar com o seguinte discurso. Eu vou ler aqui para vocês. A respeito do dólar estar equivalendo a R$4, fiquei surpresa que ele esteja valendo 9,39 pesos argentinos, 16,97 pesos mexicanos, 28,83 pesos uruguaios, 701,48 pesos chilenos, ou seja, a vida desses riquinhos brasileiros ainda está no lucro se comparada à vida dos riquinhos chilenos. Para minha pessoa não faz a menor diferença, nunca viajo mesmo, nunca viajei, quero mais é que suba muito, muito, muito essa porra desse dólar, e todos os ricos, todas as ricas do Brasil fiquem pobres sem poder viajar também. Só faltou um muahahaha aqui, né?
Aí vão ver que todo mundo precisa se unir e fazer alguma coisa, porque de desigualdade social eu já estou cheia. Se eu estou assim, imagina quem leva uma vida 10 mil vezes ainda mais fodida do que a minha numa favela. Quero mais é que se fodam, tomem no cu, ricos do Brasil. Recebam no cu essa ED4, D4 real, kkkk, chupa Brasil, toma de 4. Bom, então esse discurso é de uma pessoa débil, uma pessoa infelizmente retardada, que poderia se tratar, eventualmente tem quem te ajude em relação a isso, né? É o tipo de pessoa que no inverno passa fome, porque se alimenta de grama, de capim. No inverno tem a geada, morre tudo a grama, a pessoa não tem o que comer, infelizmente. Então a pessoa que pensa dessa maneira, na cabeça pouco tem além dos chifres, certo? E infelizmente não percebe que o que ela está defendendo vai completamente contra a causa que ela supostamente queria defender. Assim como tem um pessoal que quer defender a indústria, supostamente, que fica falando, o dólar tem que se desvalorizar mesmo, porque a indústria nacional precisa ser protegida, nós precisamos exportar mais, ter um saldo comercial da balança comercial positivo. Quando o dólar está bem caro, o real está bem desvalorizado, então as empresas exportadoras exportam mais, isso faz bem para a indústria nacional, blá 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 blá. Então as pessoas que pensam dessa maneira, nós deveríamos mandá-las irem tomar em seus respectivos cus. Então para essa pessoa que acha que o dólar desvalorizado reduz a desigualdade social, faz com que o rico fique mais pobre, a pessoa não percebe que a indústria nacional brasileira, por exemplo, as montadoras de automóveis, a Zona Franca de Manaus e diversos outros setores industriais, eles não produzem tecnologia. Em grande parte o que eles fazem é importar bens, serviços, tecnologias do exterior. Certo? Então lá na Zona Franca de Manaus eles montam eletrodomésticos, por exemplo, aparelhos eletrônicos, mas eles não produzem. Eles compram as peças de fora, quando chega lá eles montam e revendem aqui para o Brasil, repassam, certo? As montadoras de automóveis, por exemplo, muitas partes do carro, dos componentes do carro, eles compram lá de fora, quando chega aqui eles montam, às vezes tem uma parte da produção nacional, às vezes não, depende, eles montam aqui, revendem, colocam no mercado. O Brasil importa trigo, por exemplo, até hoje. Ou seja, se o dólar está mais caro, fica mais caro de importar o componente eletrônico, de importar as peças lá da montadora, de importar o trigo ou qualquer outro bem, serviço que a gente eventualmente importe, e o Brasil importa muita coisa. Isso quer dizer que não fica simplesmente mais caro para você fazer uma compra de um bem importado, de um celular novo. Não fica simplesmente mais caro para você viajar para os Estados Unidos. Fica mais caro para você viver aqui no próprio Brasil. Se o trigo está mais caro, porque o dono da padaria lá que compra o trigo indiretamente no processo, ele é influenciado por esse preço. Se o trigo é mais caro, o pão é mais caro, o bolo é mais caro, a torta é mais cara. Então ele vai revender para quem mais caro? Para você, idiota. Se você for comprar um carro, for comprar um aparelho eletrônico, quem é que vai pagar mais caro? É você, idiota. É você, imbecil. Então isso quer dizer que uma moeda desvalorizada é inerentemente inflacionária. Não só porque fica mais caro esse processo de importação, como as indústrias que exportam vão se voltar para a exportação. Ou seja, se elas têm uma possibilidade de ganhar mais dinheiro exportando, porque ao converter o dólar que ela recebeu da importação em reais, ela consegue um montante maior de dinheiro, consegue então aumentar a margem de lucro, ela vai se voltar para o mercado externo. Ao se voltar para o mercado externo, é uma coisa natural que ela perdeu o foco no mercado interno. Ao não ter foco no mercado interno, a oferta de serviços e bens no mercado interno é menor. Se a oferta de bens e serviços no mercado interno é menor, fica mais caro para que você consuma. Quem é que paga mais caro por isso? É você que está comemorando que o dólar está caro. Uma moeda desvalorizada, agora me referindo à concentração de renda, uma moeda desvalorizada então realmente beneficia o exportador. O exportador pode vender a mesma quantidade de produtos lá para fora e receber mais dinheiro. Ele pode até abaixar o preço lá para fora, incentivar quem está fora a comprar mais, mas para ele compensa, porque o câmbio para ele é favorável, ele vai conseguir dinheiro mesmo que ele venda mais barato, ele consegue mais dinheiro. Agora eu me pergunto, quantos por cento da população brasileira é exportadora de alguma coisa para o exterior? Talvez vocês que estão vendo meu vídeo, talvez alguma meia dúzia de vocês tenham ações de uma grande empresa exportadora. Bom para essa empresa, bom para você, legal. Talvez até seja útil. Talvez um ou outro aqui que esteja vendo esse vídeo, talvez até seja proprietário de alguma coisa, alguma empresa que exporte. Pô, legal, parabéns para você. Quem faz vídeo aqui no YouTube, por exemplo, recebe em dólar. Esse pessoal devia estar comemorando realmente que o dólar está se valorizando. Mas é um ou outro. A grande maioria de quem está vendo isso aqui
não é sócio de porra nenhuma, não é proprietário de porra nenhuma, não tem investimento em empresa exportadora porra nenhuma, então automaticamente também não tem motivo algum para comemorar a subida do dólar. A subida do dólar, enquanto beneficia essa pequena porcentagem da população, concentra a renda na mão de poucas pessoas que são responsáveis pelas exportações do Brasil, alguns agricultores, pessoal que exporta minério de ferro, enfim, qualquer coisa assim. Uma moeda, pelo contrário, valorizada, tem cada vez mais um poder de compra maior. E um poder de compra maior beneficia quem? Os consumidores. E quem é consumidor numa sociedade? Pergunto. 100% da sociedade. Tanto quem exporta quanto quem não exporta, todas as pessoas de uma sociedade são consumidoras de alguma coisa. Então, se a moeda delas se valoriza, elas têm acesso a mais bens e serviços lá de fora ou daqui de dentro mesmo ao menor preço. Quanto maior o poder de compra da moeda, menos dinheiro você gasta para ter mais coisas, mais bens e serviços. Certo? Outra coisa que ocorre é que as próprias empresas nacionais, você quer proteger as empresas nacionais, desenvolver as empresas nacionais? Então por que você acha que a moeda desvalorizada favorece isso? Então, com uma moeda valorizada, essa empresa consegue comprar equipamentos lá de fora que ela não conseguiria com uma moeda desvalorizada. Consegue comprar tecnologias para melhorar a produção interna com uma moeda valorizada, mas com uma moeda desvalorizada se torna ainda mais caro. E se ela o fizer, vai ter que repassar aqui dentro com custos ainda maiores. Ou seja, não faz sentido algum comemorar que o dólar esteja disparando. Um dólar disparando favorece um pequeno segmento da sociedade e concentra ainda mais poder econômico na mão destes, em detrimento do resto da sociedade, enquanto uma moeda valorizada, uma moeda com ganhos crescentes de poder de compra, uma moeda forte, ou seja, ela tem vantagens comparativas para os seus consumidores em relação ao resto do mundo todo. Então, moeda fraca é um reflexo, é um sinal de uma economia insalubre, enquanto uma moeda proporcionalmente forte é sinal de uma economia que está saudável. Certo? Esta é a reflexão aqui de hoje. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Por enquanto é só isso. Um beijo na alma a todos vocês e até a próxima.